Seja muito bem-vindo ao Trilhas do Norte. Eu sou Lídia Azedo e é um prazer tê-los por aqui. Na nossa trilha de hoje, nós vamos seguir a rota dos desafios da mulher na região amazônica. E a nossa convidada, que será a nossa guia nessa jornada, é uma pessoa que vivenciou de perto essas dificuldades de sair do interior do estado do Amazonas e enfrentar uma série de desafios para chegar na capital amazonense e depois se desafiar à política na nossa região. A nossa convidada e nossa guia de hoje é Brena Dianá. Brena, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco e obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu vou apresentar a Brena, né? Eu vou apresentar a Brena de uma forma poética, porque a Brena tem uma história muito bonita na nossa região e a gente precisa trazer esse clima poético para ela. No Amazonas, alguns nomes são apenas nomes, são símbolos. E a nossa convidada de hoje carrega o peso e a glória de ser um deles. Muitos a conheceram na apoteose da Arena, como um dos itens mais lendários da história do Festival de Parintins. Mas o que acontece quando o símbolo decide ter voz própria? Essa força a levou para uma outra arena, talvez a mais brutal de todas, a política. Ali, ela foi vereadora atuante e teve coragem de se lançar como candidata à Prefeitura de Parintins, desafiando estruturas de poder consolidadas. Hoje, ela une esses mundos, comanda o microfone como apresentadora do programa Onda Popular e, em meio a tudo isso, assume seu papel mais transformador, o de ser mãe. Ela é a personificação da jornada que vamos desvendar hoje, o desafio da mulher amazônica em espaços de poder. Brenda, muito feliz de ter você aqui. Assim como você, eu também vim do interior do estado do Amazonas e a gente sabe as dificuldades que são quando a gente chega na capital. E aí eu queria te perguntar, como foi essa tua virada de chave de dizer, a partir de agora eu vou seguir um outro caminho que isso aqui não é mais suficiente para mim como mulher? Lídia, primeiramente é um prazer estar aqui no Trilhas do Norte, né, para falar um pouquinho da minha jornada, uma história que se assemelha a muitos amazonenses interioranos, assim como você ouvindo interior, né, atrás dos meus sonhos. E tudo começou, claro, lá na minha adolescência, né, buscando um diploma, porque eu acho que todo jovem que vê ali, que está ali no ensino médio, fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu concluí o ensino médio? Eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade. Então, como qualquer jovem, eu tinha o objetivo e o desejo de ter um diploma nas minhas mãos, né? E conquistar essa vitória que não seria só minha, mas da minha família, porque eu venho de uma família humilde, né? Até hoje a gente luta, a gente trabalha muito para conquistar, para ter o que a gente tem hoje. Minha mãe, meu irmão, meu marido, que é o meu companheiro de vida. Então, ali em Parintins, né, como rainha do folclore do boi caprichoso, terminando o ensino médio, conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu tenho um sonho de ter um diploma e eu quero fazer direito. Porque desde novinha, eu sempre tinha comigo que eu tinha que fazer justiça, né, que eu tinha que defender as pessoas. E que saiu essa tua... Das mulheres da minha família, que sempre foram mulheres muito aguerridas, muito batalhadoras, mulheres que também ajudavam no sustento da casa, seja como doméstica, seja como merendeira, nas escolas. Eu até falo isso se referindo à minha avó Osita, minha mãe também trabalhando em eventos, né, vendendo sapato, vendendo tênis ali para conseguir também levar sustento para dentro de casa e não deixar faltar nada. Então eram mulheres super empoderadas. Então fui rodeada de mulheres empoderadas. Então não poderia ser diferente eu também querer vencer na vida. Então eu conversei com a minha mãe, com a minha avó, com a minha família. Eu preciso ir para a capital, porque aqui não tem uma faculdade de direito. Eu só vou conseguir fazer isso indo para lá. Claro que é um susto, né? Inicialmente, você falar para uma mãe que você quer ir embora,
sair do seio familiar e ir para um lugar que você não tem casa, que você tem parente, mas é até complicado. Você não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a sua casa, tá ali com a sua mãe, com o seu irmão. E mesmo que eu viesse, ficasse na casa dos meus parentes, chega um momento que você começa ali a incomodar, né? Porque começa a dar problema. Não é nem problema, porque é a intimidade das pessoas. Exatamente. Né? É parente, mas é intimidade ali, todo mundo já tá habituado. Então eu vim primeiramente pra capital sozinha, mas tive o apoio dos meus tios aqui. E depois eu falei, mãe, eu preciso ter um local, ter um espaço aqui. Aí foi que o meu irmão, um ano mais novo, também estava se formando no ensino médio, também tinha o desejo de ter um diploma, graças a Deus, e ele também tinha esse sonho de vir pra cá e conquistar isso. E aí a minha mãe falou, eu vou também. Então, a gente alugou um lugarzinho para nós 3, e eu já na faculdade, meu irmão também, a minha mãe ajudando, fazendo estágio, né, cuidando de idosos, ela fazia esse trabalho para ajudar a gente também. Com as despesas, Com as despesas de casa. Gente, e então eu, na época... que veio, tu decidiste, aí casou, teu irmão também tá concluindo, e a tua mãe... sempre apoiando a gente. Apoiando e preocupada, né? Que preocupada, com certeza é isso. Não vou deixar os dois soltos, bora que eu vou junto e até pra dar apoio, né? A filha mais velha já estava na capital. O filho mais novo querendo ir também, eu vou junto pra dar esse suporte. Nesse período tu ainda eras item? Sim. No Caprichoso. No Caprichoso. Eu comecei muito jovem, eu tinha 14 anos, eu fui o item mais novo do festival. A estrear na arena. Então eu entrei com 14 anos e saí com 24 anos, saí jovem, né? Porque eu iniciei muito cedo. E ali eu até agradeço a oportunidade que o Caprichoso me deu, das portas que foram abertas, dos trabalhos que eu pude fazer, porque por meio desses trabalhos eu consegui pagar a minha faculdade, porque eu fazia faculdade particular, né? Foi como eu consegui. Então quer dizer que o Caprichoso, querendo ou não, a estrutura do Caprichoso acabou te dando essas condições de tu estudar. Que bacana, que bom. De trabalhar, de fazer propaganda comercial, né? De desfilar como modelo. As apresentações do boi aqui eram... nós tínhamos mais apresentações aqui em Manaus do que em Parintins. Então eu sempre estava trabalhando e conseguindo pagar minha mensalidade na faculdade, conseguia também arcar com as despesas de casa, e graças a Deus foi dando tudo certo, mas claro, fruto do nosso esforço, porque também se você ficar esperando as coisas caírem no céu, não vai ser tão fácil assim. Mas aí eu te pergunto, essa estrutura toda já, tu era organizado pela tua mãe ou tu já tinhas isso era uma coisa tua? Pô, vou aproveitar que eu tô dentro desse contexto, né, de item, do festival e tudo, tô tendo essa exposição e converter essa exposição para algo que vai me dar algo maior lá na frente. Era uma coisa já tua, ou tu tinha essa estrutura da tua mãe te orientando por trás, ou como é que é? Me explica isso. Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Na época que eu vim para Parintins, de Parintins para Manaus, por volta de 96, 97, esse olhar que se tem hoje dos itens, de ter essa preocupação, ainda era uma coisa muito... Não tinha muita preocupação. O festival ainda era visto assim, já tinha uma grandiosidade, mas não havia muito essa preocupação de o depois, né? Porque chega um momento em que aquele cenário todo, né, vai acabar. E depois, o que é que eu vou fazer, né? Então não tinha muita preocupação. Isso era mais uma coisa de cada família e tal, mas não havia de aproveitar a estrutura. É nesse sentido que eu quero dizer. De aproveitar aquela estrutura que o festival proporcionava, de visibilidade de tudo, e converter isso no que tu fizeste com a tua vida. Tu convertestes isso em algo que ia te dar condições de uma outra vida. Nesse sentido. Foi tua mãe ou tu já tinhas isso já contigo? Não, vou aproveitar isso aqui e vou conduzir para uma outra coisa para minha vida. Sem dúvida nenhuma teve influência da minha família, né? Eu construí essa necessidade vendo a minha família
passando por situações muito difíceis, muitas vezes contando o dinheiro ali, os centavos para poder comprar o almoço, comprar a janta. Nada, né? Eu via o esforço da minha mãe diário para conseguir comprar um sapato pra gente ir pra aula, né? Um livro, ali uma bolsa, um fardamento. Então, eu via a minha família passando por aquela situação e eu ficava pensando comigo. Eu falei, eu preciso dar uma condição melhor pra minha família não ficar passando por isso. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Estudando. E aí é que entra também a influência da minha família, que a minha mãe, minha avó, meu avô sempre falavam pra mim que eu tinha que me dedicar aos estudos e que eu só ia realmente conseguir ser alguma coisa, ter uma vida estável se eu estudasse bastante, né? Então isso eles transmitiram pra mim e eu abracei com todas as forças e realmente eu era uma boa estudante, né? Meu boletim era só caprichoso, só notas boas e eu levei isso comigo para a faculdade, também me dedicava bastante. Então, a minha família teve muita influência, mas eu sempre fui muito mente aberta, muito preocupada com o futuro. Pé no chão, né? Muito pé no chão e consciente do meio de que a gente vivia, de como a gente vivia e que eu queria melhorar aquilo. E sabe o que é legal, Breno, tá falando sobre isso? Assim, tu tá pontuando a questão da educação, porque teve outros episódios que a gente pontuou essa questão da educação e a gente sempre volta para ele, principalmente de quem vem do interior do Amazonas. A gente, quando vem do interior do Amazonas, a gente vem cheio de expectativas, né? A gente vem cheio de planos, de sonhos e enfrentando muita coisa. Sim. Não é fácil sair do interior. Acho que quem estiver assistindo, que é do interior do Amazonas, sabe exatamente do que eu e você estamos falando. E de quem não é do Amazonas e que é de outro lugar do Brasil, começa a entender a nossa realidade, o nosso contexto, que aqui no Amazonas, né, a gente não fica andando em cima de onça, a gente não caça jacaré na rua, tá, gente? Não vamos começar a olhar o Amazonas de uma outra forma. A gente tem dificuldades como em outros lugares do Brasil, mas a nossa realidade, diferente de outros lugares do Brasil, é uma realidade bem diferente em termos de acesso a determinados lugares. Muitas localidades a gente só se locomove através de embarcação. Sim. Os transportes aéreos é caríssimo. Às vezes 40 minutos de Manaus para Parintins é 2-3 mil reais. Então, assim, para quem não conhece o Amazonas, a realidade é muito difícil e é muito diferente do restante do Brasil. A gente não tem uma estrada na qual você pega um carro e 15 minutos você tá lá. Não é assim que funciona. E quando você vem para estudar na capital, a gente enfrenta essas dificuldades que a Brenda pontuou. E uma das coisas que ela tá colocando, que me chamou bastante atenção, que eu sempre pontuo e destaco isso, é a educação. Que a gente vem de lá, que eu vejo que isso não é muito forte no interior, né? Se você quer mudar a tua realidade, tu tem que estudar. Vai estudar, acreditar que é a educação que vai te levar para esse outro lugar que é como se tu não tivesse outra alternativa. A minha única alternativa, ou eu estudo, ou eu não vou sair desse lugar que eu me encontro hoje. E isso é muito bacana, porque isso serve de exemplo para outras pessoas que estão escutando. Eu disse, não foi nada mágico. Eu fechei meu olho e no outro dia eu abri, aí estava tudo prontinho. Não, é um caminho que a gente percorre e nesse caminho nem sempre é cheio de flores. E é legal tu dar esse destaque para a educação. Eu acho muito bacana isso. E aí, falando já da educação que a gente entrou agora, e que tu já falou, como é que tu entrou nessa questão do direito, que tem um exemplo da tua mãe, da tua avó, que são mulheres fortes. E isso é muito bacana, né? De saber que a gente tem esses exemplos dentro de casa e que isso tem uma influência muito grande nas escolhas da vida da gente, né? E aí eu vejo que agora muita coisa começa a fazer sentido pra mim. Disse, como é que a gente olha, tiver uma menina muito doce, te vejo com cara de menina, e aí disse, como é que essa menina de repente virou, qual foi o momento dessa virada de chave que a Brenda, um item do Festival Folclórico de Parintins, decidiu que, bem, agora a Brenda ela vai trilhar um outro caminho da vida dela, que é um caminho que esse cenário das mulheres fortes, das mulheres que enfrentam as dificuldades sem pensar se vai dar, se não vai dar,
decidiu que era a política que tu ia optar. Eu queria saber quando foi essa virada. Foi durante a minha trajetória pelo Boi Caprichoso. Eu sabia, tinha ali conhecimento de que eu não poderia ser apenas um item dentro da arena nos 3 dias do festival. Pois muitas meninas ali se espelhavam na gente. E a Brena, os outros itens na época, né? O que elas fazem? Quais são os sonhos, os projetos dela? Eu quero me espelhar nela. Então, quando eu ouvia certos depoimentos de moças jovens de Parintins que acompanhavam o nosso trabalho, eu falava comigo mesma, eu falei, eu preciso ser um espelho para essa menina e que eu ultrapasse os limites do bombódromo, né, para que ela, claro, tenha admiração não só pelo trabalho que a gente faz ali no Boi, mas pelo que a gente pode conquistar também fora da arena, né, não só como uma mulher bonita parintinense, mas como uma mulher bonita parintinense, empoderada, inteligente, que estuda, que tem diploma, que tem trabalho e que vai construir uma família. Então, eu tinha essa preocupação comigo porque eu sabia que eu era espelho para muitas meninas ali em Parintins. E durante a minha trajetória no Caprichoso, fazer ações sociais, como uma forma também de fazer um trabalho além da arena. Então eu ia nos bairros periféricos da minha cidade, entregar cestas básicas durante o festival ou no final do ano, né? E até tinha um grupo de amigos que eu falava, amigos da Brena Dianá. Que legal. E aí a gente se reunia, e aí eu comprava as cestas básicas e a gente ia entregar essas cestas lá nos bairros. E quando eu ia fazer isso, as pessoas me questionavam, porque não era muito comum. Você está recebendo ali uma cesta básica que não fosse da prefeitura, né? Que fosse de uma pessoa estranha. De onde é isso? É da prefeitura? Eu falava, não é da prefeitura, é da Brena. Aí depois as pessoas falavam, é a Brena do Boi? Eu falei, é a Brena do Boi, a rainha do Caprichoso. Ai, que legal! Aí tirava aquela foto, mas fazia ali a minha entrega. Uhum. E aí, em outra casa, as pessoas também me perguntavam, de onde isso aqui? Eu falei, olha, eu tô aqui com os meus amigos, estou fazendo uma entrega. A senhora veio para alguma coisa? Veio para vereadora? Veio para prefeita? Eu falava, não tem nada a ver, isso aqui é só uma ação social que eu faço com os meus amigos e eu tô fazendo aqui a minha parte. E é curioso que as pessoas associam logo, né? Você tá fazendo alguma coisa assim, você tá fazendo porque você tá querendo ser político, vai se candidatar, e não consegue enxergar que tu tá fazendo aquilo, porque aquilo tá te dando uma satisfação pessoal, né? Diz, deixa eu fazer minha parte, né? Eu tô querendo fazer. Gente, é bem curioso que as pessoas não fazem isso. Mas foi bom porque comecei a refletir sobre isso. Aí eu falava, não, mas não é sobre política, não é pela política, eu tô fazendo realmente porque eu quero fazer com os amigos. Mas a senhora nunca pensou em entrar na política? Porque a gente tem vários vereadores aqui, que era pra estar defendendo o povo, sempre foi esse discurso. Uhum. E não defendem, e não falam, a gente já tá aqui há quantos anos, há meses nessa situação e nada muda. E aí eu fui pensando aquilo comigo, será que eu entro na política? Será que eu não poderia contribuir muito mais? Será que eu posso contribuir muito mais entrando na política? E aí, conversando ali com os meus amigos, eles falaram, Brena, pensa nisso, né? Quem sabe não dá certo, você entra, a gente vai, reúne, chama os familiares, chama os amigos pra gente fazer um mutirão aqui a teu favor, pra gente ver lá na Câmara Legislativa representando as pessoas. E foi assim como aconteceu, né? Eu fui falando com os meus familiares, fui falando com os meus amigos, e isso foi 2020. Uhum. Minha primeira campanha na política, e sem ter tido nenhum contato com a política antes, porque eu nunca tive ninguém na família. Minha primeira experiência, a gente nunca teve nenhum político na família. Uhum. Essa é a verdade. E aí foi tudo ali naquele momento mesmo. Eu disse que eu ia me candidatar e colocar meu nome à disposição e pronto. E aí chamei meus amigos, chamei meus familiares, fizemos campanha, fiz ali o panfletinho com as minhas propostas, fui nos bairros que eu fazia as minhas entregas e deu certo. Fui eleita com 1.183 votos em 2020, assumindo o cargo de vereadora, uma das vereadoras ali em 2021, né? Iniciou-se o meu mandato em 2021 e foram 4 anos que eu me dediquei exclusivamente àquilo. Eu não fazia outra coisa. Eu só fazia
política, mas a política do bem. Defendendo, cobrando transparência, né? Porque quando eu ganhei, eu falei, meu Deus, o que um vereador faz? Vou pesquisar sobre, vou estudar, né? E aí eu estudei, ia ali pra internet, na frente do computador, via os artigos ali do regimento interno. Então eu estudei o regimento interno da casa, né? A legislação lá do município. Eu falei, agora eu estou vereadora, eu vou ser vereadora. Então, eu realmente me dediquei àquilo. Vou vestir a camisa Vou vestir a camisa e eu vou fazer diferente, como eu me propus a fazer na campanha. Era uma das minhas propostas de campanha, era realmente representar o povo, eu vou fazer isso. E foi que teve essa virada de chave. Já não era mais a Brena e Jainha do folclore, mas era a Brena advogada na política. E me diz uma coisa, na época que tu foste eleito, a composição da Câmara, quantas mulheres tinha? Era tu? Mais 2 mulheres. Mais 2 mulheres. 3 mulheres. O restante, a maioria eram homens. 13 vereadores, 3 mulheres e 10 homens. Na tua opinião, assim, tu acha que ainda é muito... Pouco. Nem sei se era isso que ia mas tu acha que as mulheres, elas se sentem ainda... não se sentem muito à vontade de entrar nesse mundo, de concorrer? Ou tu achas que os espaços para as mulheres nesse aspecto ainda são muito pequenos ainda? A gente ainda encontra muita dificuldade. Tu acha que ainda tem muito isso? Sim, tem uma questão do espaço, né? E do desconforto também. Por exemplo, desde o início eu sempre passei por situações muito constrangedoras só por ser mulher. Ou por ter sido item do boi. O que essa menina... Eu ia te perguntar, se te colocavam... O que essa menina quer na política? Só sabe dançar boa. O que ela vai fazer? O que ela vai contribuir? Se isso era colocado em xeque pra ti, né? Com certeza. Fui diminuída muitas vezes, o meu potencial, meu valor, meu conhecimento. Numa situação dessa, como é? Porque eu digo assim, porque eu já vivenciei situações assim também, em que eu digo que eu faço... Que quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade forte. Aí que eu faço, tu ficou calada? Eu disse, não, eu aprendi a fazer silêncios estratégicos. Porque algumas situações não vale a pena você entrar numa discussão e num bate-boca. Então, é preferível que naquele momento é estratégico que eu silencie e me coloque naquela posição que a pessoa me colocou, mas não porque eu esteja me sentindo acuada, mas para que num outro momento eu consiga me colocar de uma outra forma que ela passe a me respeitar. E aí eu te pergunto, nessas situações que tu vivenciaste, que era colocada em xeque a tua competência, a tua inteligência, e a tua capacidade como pessoa e como mulher, porque ali eu acho que o que se coloca em xeque é a capacidade não só da mulher, como pessoa também, né, de ser respeitada. Como é que tu te via, como é que tu te saía diante dessa situação? Tu fazia o silêncio estratégico também? Bem, Lídia, fazia, respirava fundo e respondia com classe, com inteligência. E eu acho que isso tem a ver muito com o fato de eu ter me tornado figura pública muito jovem, com 14 anos. Eu era uma menina antes de entrar no boi, mas a partir do momento que eu me tornei uma figura pública, rainha do folclore, de um boi, de um festival que é conhecido mundialmente, eu precisava ser uma mulher. Te ajudou te deu maturidade, né? Me deu maturidade, eu busquei essa maturidade. Que legal. Né? Então, no boi eu já me deparava com situações muito constrangedoras, mas ali conversava com a minha família, conversava com a minha mãe, né? E eu tinha que aprender realmente a lidar com situações como essa. Então, quando eu cheguei na política, eu já estava calejada, né? Eu já estava calejada, já estava madura, já sabia lidar. Desculpa te perguntar. Quando tu entrou na política, assim, que tu foste eleita? 25. Tu entrou no festival, tu começou a participar do boi, tu era uma menina, 14 anos, né? E de 14 anos pra... 25, 26 Ou seja, anos, essa tua experiência no festival acabou que te ajudou nesse teu processo de amadurecimento, né? De menina pra mulher, assim, que acabou contribuindo, né, pra pessoa pública, né, a política, a Brena, que de hoje, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei na política, eu já sabia lidar com essas situações. Então, todas as vezes que eu ouvia alguém falando
Pra que eu ia querer me envolver na política se eu não tinha capacidade, se eu não tinha família influente, que eu não tinha político na família, não tinha padrinho político, e eu tinha sido item do boi. Falava, não é bem assim. Você falaria isso se a sua filha quisesse entrar na política? Você usaria essas mesmas palavras com ela? Ou com a sua esposa? Você usaria essas mesmas palavras com ela? Tu vivenciaste muito essas situações de estereótipo dentro da Câmara? Na Câmara já. Na Câmara já teve um ocorrido ali onde eu estava defendendo um direito meu e eu tive que ouvir que o fato de eu estar ali falando, explicando que era um direito meu, que eu estava fazendo coisa de mulher. Foi isso que eu ouvi de um certo colega de parlamento meu dizer, olha, você precisa se calar ou eu vou desligar seu microfone e depois não venha me dizer que isso é coisa de mulher. É que nem aquela história de mandarem a gente lavar louça, né? Gente, lavar louça é obrigação da vida adulta, não tem nada a ver com gênero. Ser adulto é lavar louça, é cuidar da casa, é ter responsabilidade. As pessoas associam lavar louça a nós, mulheres. Não tem nada a ver com gênero, gente, é questão da vida adulta. Simples. Então quer dizer que tu ainda tiveste que enfrentar essa questão. Dentro da Câmara, eu fui candidata a prefeita lugar. E isso se repetiu. Então é um preconceito que está institucionalizado mesmo. E as pessoas não querem mudar, porque às vezes não é por falta de conhecimento, não. É por falta de não querer mudar, de não querer melhorar, de não querer respeitar as pessoas, entendeu? E com relação a isso, a gente só tem que ter realmente paciência, sabedoria e continuar. Olhar pra frente e seguir reto. Até continuar, inclusive, para que situações como essa não voltem a se repetir, né? E não se diminuir por isso. Exatamente. Porque se você for ouvir o que realmente as pessoas estão falando e você se diminuir por isso, você não faz mais nada, né? E a gente tem essa questão da resiliência, né? E de ser forte nessas situações. Os silêncios estratégicos, né? Silêncios estratégicos. Eu aprendi os silêncios estratégicos na minha vida, funcionaram, assim, vem funcionando. E aí essa questão do estereótipo, que era uma coisa que eu ia te perguntar mesmo, porque hoje eu acredito que as pessoas, no início, talvez as pessoas ficassem muito... Era a Brena... era a rainha do folclore, né? Sim. A Brena, a rainha do folclore. Hoje, tu já sente que isso já ficou um pouco mais... Foi algo que fez parte da tua história e que as pessoas já não fazem mais, não colocam mais... Te colocam mais nesse lugar e elas já te colocam mais como a Brena, que hoje é política, que está na política, a Brena, que já está ocupando um outro espaço público. Tu já sente que já... Sim, tem diferença, mas eu... conquistei esse espaço, eu tive que provar que eu era, que eu ia muito além de só uma beleza física, né, de um personagem ali no festival, que eu tinha muito potencial, que eu tinha um diploma, que eu estudei, que eu fiz faculdade, que eu não tive uma vida tão fácil como as pessoas acham, né, imaginam. Então eu tive que mostrar e tive que provar que eu não era nada daquilo que as pessoas falavam de mim, né? E eu provei isso, mostrei isso e hoje as pessoas me respeitam, né? As pessoas têm carinho. Tanto é que eu tive aí 25.250 votos para prefeita de Parintins, como candidata a prefeita de Parintins. Então tudo isso foi eu ia te uma perguntar missão sobre isso, porque, gente, o município de Parintins é um município, assim, de maior destaque no Amazonas, né? Tem um festival de Parintins e tudo. E, de repente, tu aquela menina de 14 anos que começou a tua trajetória e, de repente, se lança a prefeita de Parintins. Como é que foi esse teu momento, assim... no meio dessa... te estereotipizarem, né, de ser estereótipo de a menina bonita, que era item de boi, e que questionando a tua capacidade. Como é que foi isso, esse teu desafio? Porque tu ia, tipo, se tivesse sido eleita, tu ia estar à frente de um dos municípios mais importantes do estado do Amazonas. Como é que foi isso, enfrentar isso aí? Lídia, foi mais pela minha atuação ali no parlamento. Eu cobrava, mas com estratégia, eu cobrava com a legislação aqui na minha mesa, eu cobrava com fundamentos, né? Eu nunca fui de ter discursos chulos, né? De ter um discurso raso, sempre foi muito pautado em números, em índices, em provas, em vídeos, em discursos. E o que foi que te despertou que tu queria
que isso aí, chegou esse momento assim, não, eu tô preparada para comandar, administrar o município de Parintins. Qual foi a virada ali, o ponto, a situação que te disse assim, não, é isso aqui que eu vou fazer agora e eu tô pronta para isso, porque eu te confesso, tiro o chapéu pra você. Obrigada. Porque realmente é desafio, viu? Obrigada. Mas ali, como eu tava falando da minha atuação política, foi a minha atuação política que me fez diferente dos outros vereadores, dos que já passaram lá pela Câmara, porque eles conseguiram ver o que um vereador realmente faz. Ele cobra, ele mostra, né? E aí as pessoas começaram a conversar comigo sobre a possibilidade de eu ser prefeita de Parintins. Não foi nem eu 4 anos como vereadora ali, né? No segundo ano teve eleições para estadual, deputado estadual, federal. E aí as pessoas já falavam, Brena, eu acho que tu consegue ajudar Parintins com emenda parlamentar, já que todos os projetos que tu apresentas aqui, nenhum vai pra frente, eles não vão tirar esses projetos do papel, né? Eles não te apoiam, eles só vetam, mas como deputado estadual pode ser diferente, tu pode trazer emendas pra cá, pras associações, mandar lá pros interiores, né? E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade e me candidatei a deputado estadual, a gente teve 9 mil votos somente em Parintins, mas foi uma coisa assim muito rápida, acho que eu fiz 3 meses de campanha, e 3 meses de campanha perto de pessoas que fazem campanha sempre, né? A gente teve profissionais da política, a gente teve até um resultado muito bom. E aquele resultado me fez com que eu pensasse na possibilidade de vir para prefeita. Porque quando eu fui agradecer os votos de confiança da população, porque eu sempre fiz isso. Quando eu ganhei para vereadora, eu fui agradecer os votos. Quando eu passei a eleição para deputado estadual, eu fui agradecer os votos. E eu ouvi algumas pessoas falando, olha só que legal, Jesus, 13.590 votos ao todo. Eita, da população. E aí, Lídia, quando eu voltei para agradecer os votos, eu tive que ouvi de pessoas dizerem assim, eu não votei em ti porque senão tu ia deixar a gente. Tu ia se mudar pra capital. E como é que a gente ia ficar aqui? Gente. Eu falei, sério? Sério? Não, a gente te quer aqui. Tu tem que ser prefeita da nossa cidade. Foi um susto, né? Foi um susto pra mim, porque eu nunca me imaginei prefeita da cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivi, que eu moro. E um município que tem uma expressividade, assim, no estado muito grande. Muito grande. E aí não te dava medo, não? Não dava aquele frio assim na barriga? Dava. Mas assim, por tudo que eu passei ali, foram anos muito intensos. De como eu falei aqui, eu me dediquei ao meu cargo de vereadora. Eu vivi aquilo todos os dias, eu não tinha final de semana, não tinha feriado, era a Brena na rua, conversando com a população, fazendo requerimento, projeto de lei, então eu me envolvi inteiramente na política e eu conhecia, por estar perto da população sempre, ser uma vereadora que ia pra rua, eu conhecia os problemas da minha cidade. E muitos dos problemas que tu mesma vivenciaste, né? Sim, como jovem, adolescente, né? Então eu sabia os problemas da minha cidade e eu queria resolver. Né, eu queria ter condições para resolver os problemas, influência política e caneta, né, para a gente pôr fim definitivamente em problemas que vêm se arrastando há muito tempo na nossa cidade. E aí a gente teve esse resultado, 25.250 votos como prefeita. É muito... Cara, parabéns, viu, porque... Vou te falar. E a responsabilidade que é isso, né, Brena? Sim, porque eu me sinto responsável pelos 25.250 votos e por toda a população parintinense. Porque a gente que nasceu no interior, a gente pode morar na capital, a gente pode fazer faculdade em tal lugar, mas a gente nunca vai se desapegar do nosso berço, da nossa história, né? Então, Parintins mora no meu coração, eu tenho casa em Parintins, família em Parintins, né? Amigos em Parintins, todo esse povo que me abraçou em Parintins, então eu jamais vou desistir de Parintins. Fica aquela a responsabilidade, né? Que a gente tem com a confiança que aquelas pessoas depositaram em você. E aí você pensa assim, e agora? Porque eu pensaria assim, fui eleita, cara, e agora? Essas pessoas confiaram em mim, elas têm uma expectativa em torno de mim, porque mesmo tu não
tendo sido eleita, tu tens tem voz, exatamente, posicionamento. Tu conquistaste. Olha só, se tu olhar para trás, né, tua história, tu conquistaste um espaço público. Hoje, como tu falaste, tu tem voz, tu tens 25.500 e poucas 250. pessoas, 250 que acreditam em você. Isso não é pouca coisa. Tu tens já um trabalho feito em Parintins, e isso aí ninguém vai apagar. E aí, como é que fica isso agora? Como é que tu administra toda essa responsabilidade com essas pessoas, com esse trabalho, com essa história que tu já construíste até agora? Como é que tu vem administrando isso? Lídia, boa parte dos projetos que a gente conquistou para Parintins foi por meio do governo do estado. Então, a gente continua cobrando o governo, continua conversando com o governo para que esses projetos não acabem, né? Como o Ilumina Mais Amazonas, que foi uma reivindicação nossa, junto ao governo do estado, para lâmpadas de LED chegarem na cidade, até para evitar um pouco do assalto, daquele perigo, né, que se alastra quando é aquela escuridão ali nos bairros. Então, Ilumina Mais Amazonas foi um requerimento nosso para a cidade e para o interior também. No interior também? Sim, como é que é que esse projeto me fala? É o de lâmpadas de LED, né, para a gente iluminar as nossas ruas, dar mais segurança, né, para as pessoas ali nos bairros e nas comunidades rurais. Então, todas as comunidades rurais de Parintins, por exemplo, tem lâmpadas de LED. Que bacana. E a gente sempre cobra também para que continue fazendo a manutenção, né, para não deixar faltar, para não deixar queimar e ficar por isso, né. Então, a gente sempre fala sobre isso, a gente cobra sobre isso, oportunidade que a gente tem, a gente sempre fala. O PELSE também, que é um projeto que envolve os jovens, que é dar material, bola, equipamento, ali é cone, para que as crianças possam praticar esporte, seja o handball, seja o futebol. Até porque o contraturno escolar é um dos... E eu falo isso também por vivência em Parintins, que esse contraturno escolar, para mim, era uma coisa que sempre me incomodava, o período que eu fiquei trabalhando lá, que é o período que as crianças e adolescentes ficavam mais ociosos. Não tinha essa atividade esportiva, não tinha. E aquilo que eu via, que aquilo era um caminho, você estava abrindo uma oportunidade, né, para o vício, com álcool, com droga, ou mesmo para violência, né, ou para outro tipo de prática de ilícito. Então, de repente, tu estava fazendo esse trabalho, né, que acabava que dava preenchia, né, esse contraturno escolar que não tinha, porque eu observava isso em Parintins, eu via que faltava um pouco, né, dessas atividades, assim, né, preocupado com esse público, que ficava um público muito carente desse tipo. Que legal. Isso, então a gente trabalhou o PELSE ali em Parintins, e o nosso desejo é que o PELSE aumente, abarque mais jovens, vá para mais municípios do interior, né, porque é um projeto muito importante, que é voltado para o esporte, e ao mesmo tempo tem professores que trabalham como olheiros, por exemplo, aquela criança ali tem um potencial para ser um jogador de futebol, né, vamos dar todas as condições para ele, vamos investir nele. Então, esse projeto, então, ele tem isso, esse tem esse projeto dentro do projeto PELSE. Que bacana. Né? Exatamente. Aí tem também o Respirar, que é um projeto que a gente solicitou aqui do governo do estado, que é voltado para os idosos, que é voltado para as pessoas que tiveram sequelas pós-Covid, né? E a gente está em tratamento, aí em conversação, para que esse projeto chegue a Parintins também. E hoje, por exemplo, o PELSE, falando ainda, ele está dentro do ginásio Elias Assayag, que é um ginásio que foi revitalizado, que também foi um pedido nosso, e hoje o projeto está lá, então mais pessoas vão poder participar, porque vai ter mais espaço para as pessoas, né? Então, é isso que a gente está fazendo hoje, não deixando os projetos acabarem, terem a sua continuidade. Por exemplo, a gente teve o curso de defesa feminina, por exemplo, voltado para as mulheres, ali, que é também por meio da CEDEL, né, que é a Secretaria de Esporte, Desporto e Lazer, aqui do estado do Amazonas, e a gente teve o curso agora no festival, a gente teve ano passado, teve esse ano novamente. Que bacana! Para que elas possam se defender e também colocar aquela autoestima da mulher pra cima, né? Conversar com elas. Eu acho que tu deve ter conhecimento disso. Eu fui ver, assim, o índice de violência, né, contra as mulheres no Amazonas.
salvo engano, o Amazonas é o 2º ou 3º lugar com maior índice de violência contra a mulher. Aí teve até uma manifestação da Polícia Militar sobre esses dados e tal. E aí eu vi que Parintins também tinha lá alguns dados lá que eram meio alarmantes, né? E aí esse trabalho aí que tu fazia, acho que até traz um pouco disso, até para que a mulher também encontre formas de se sentir segura de alguma forma, porque o que acontece nesses ambientes de violência doméstica, né, geralmente são acontece em ambientes fechados, onde a pessoa se encontra numa situação realmente de indefesa. E, de repente, um trabalho desse quer, de certa forma, dar condições, inclusive, da mulher se sentir, dar certa segurança para ela, né? Isso. Que bacana. Isso. E, além desses projetos que a gente tem em parceria com o governo do estado, tem os meus, das ações sociais de entrega de cestas básicas, né, para famílias carentes. Tem o nosso Bingão da Esperança também, que a gente vê aí um valor pra gente dar lá para a população, né? Não tem como dar para todo mundo, então é uma forma da gente ajudar de certa forma. E tem a nossa voz também. Eu continuo usando as minhas redes sociais para cobrar o poder público municipal acerca das obras que estão lá inacabadas, que estão paradas, né? Acerca de alguns contratos suspeitos que a gente identifica, porque eu continuo fiscalizando, continuo ali realmente querendo saber o que estão fazendo com o dinheiro público da minha cidade. Então, tudo isso eu continuo atuando em prol da população parintinense. E me diz uma coisa, tu achas que essa questão do boi, assim, da política, nem da política, ela tem alguma influência, assim, na questão de voto? Ela é do caprichoso, eu não vou votar nela, não. Tu acha que tinha, ou as pessoas sabiam separar um pouco isso? Ali era a Brena, ali não era a Brena. Do caprichoso. Graças a Deus eu consegui fazer essa virada, né? Eu consegui fazer com que as pessoas separassem isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa, né? Sempre, nunca deixei de fazer minhas considerações em favor ao boi bumbá garantido, né? De desejar boa sorte, sucesso, porque eu acho assim, Parintins, ela vai ter dois lados, ou é caprichoso ou é garantido, não tem jeito. E eu também não podia negar as minhas raízes, porque eu fui rainha do caprichoso. Como apagar uma história que levou 10 anos, né? Mas, sobretudo... Que te deu suporte, inclusive, que me deu né? suporte, mas, sobretudo, o festival é uma festa maravilhosa, grandiosa, e um não vive sem o outro. Então, a gente tem que respeitar os dois bois, porque um não vive sem o outro, a festa não seria a mesma sem os dois. Então, acho que hoje tu te sente assim, que tu és uma inspiração e um exemplo, porque antes tu era inspiração para as meninas que te viam, aí eu quero ser a rainha do folclore do caprichoso também, eu vejo a Brena ali, e hoje tu acha que o fato de tu ter te lançado na política, tu te sente que tu tá contribuindo para que tu tá abrindo novos espaços para essas meninas que estão ali, para mulheres que te olham e dizem assim, caramba, olha, ela conseguiu, ela chegou lá, porque se olhar para trás, aonde essa menina conseguiu conquistar esse espaço público. Tu acha que hoje tu tens essa responsabilidade, na verdade, de servir de exemplo, de inspiração, porque, querendo ou não, tu tá abrindo um caminho, né? Assim como você, as outras mulheres que estão lá na Câmara Municipal, abrindo caminho para mais mulheres no Amazonas se lançarem na política e ver que é um espaço de todas, né? Não é só deles, é nosso também. Tu te sente com essa responsabilidade, assim? Sim, sinto. Eu tenho ali muitas pessoas que acompanham o meu trabalho. Seja pelo boi, seja pelo MIS, seja pela política, seja agora na área da comunicação. E são coisas que aconteceram na minha vida, Lídia, assim como aconteceram na sua, talvez que a gente nem imaginava que um dia eu ia ser política, um dia eu ia ser comunicadora, apresentadora de uma TV. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem muitos desafios na nossa vida e a gente tem que dançar conforme a música, né? E a gente tem que mostrar ali para as pessoas que estão nos acompanhando, porque hoje as redes sociais, quem não tem rede social? É muito difícil você encontrar alguém que não tenha rede social. E você está acompanhando a vida de alguém, né? Então eu quero que as pessoas que me acompanham, tirem coisas boas dali,
né? Olha, a Brena, ela foi da Rainha do Folclore, ela foi vereadora, ela é advogada, mas hoje ela tá como apresentadora, que legal, né? E aí a pessoa tira algo de bom daquilo. Poxa, olha o que ela conquistou, né? Ela veio lá de Parintins, como nessa nossa conversa aqui tá falando sobre pessoas que vieram de Parintins em busca de um sonho e que conseguiram. Eu sei que é muito difícil, gente, é muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu passei, como eu falei já algumas vezes aqui, passei um mau bocado aqui em Manaus, mas eu não desisti, eu continuei. Trabalhei, né? Também ficava com o dinheiro contado. Rainha do Folclore, uau! Mas a Rainha do Folclore abdicava de muita coisa para poder pagar a mensalidade da faculdade. E tu sabe que... Vivia num local simples com a minha mãe, com meu irmão, não tinha ostentação, não tinha nada disso. E que esse lado porque eu tinha um objetivo. Da história, da tua história, é um lado da história de muitas meninas, muitas de nós que vêm do interior com esse sonho de conseguir conquistar alguma coisa. Eu lembro que a Jeane Benoliel, a Jeane, uma fofa maravilhosa, a Jeane também, quando veio Manaus para estudar, também passou, né, alguns perrengues e tudo, porque as pessoas olham e acham que é tudo muito fácil, tudo muito simples, mas você conquistar um lugar ao sol, principalmente quando você aposta na educação, né? É um caminho, nem sempre é muito fácil, mas é um caminho mais seguro, porque conhecimento é algo que ninguém vai te roubar, não vai te trair, e é algo que tu conquistou. Então é aquilo que vai, onde você for, vai te abrir. Quem tá abrindo as portas é você, não é ninguém que tá abrindo pra você. Então é uma satisfação muito grande saber que tudo que tu tá conquistando foi fruto do teu esforço, do teu sacrifício pessoal. E eu falei isso pro Paulo, teu marido, que tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é Hermann Hesse, é um autor alemão. E ele tem uma frase, que essa frase também cabe para ti, para mim, para muitas de nós que vêm do interior do Amazonas. Ele diz que o mundo é um ovo. E que se você quiser conquistar o mundo, você precisa quebrar a casca desse ovo. E que só as pessoas ousadas é que conseguem conquistar o mundo. E assim, ser ousado é para poucos. Porque poucas pessoas se desafiam a enfrentar essas dificuldades. Na primeira, tem gente, não, deixa eu voltar, é mais fácil, eu tô na minha zona de conforto. Sair da zona de conforto não é para qualquer um, viu? É um desafio mesmo. Tu já estava casada nesse período ou ainda não? Não, eu fui construindo a minha família ao longo de todas essas etapas, essa jornada da minha vida. E eu queria só abrir um parêntese aqui, Lídia, que o fato de ter vivido tantas dificuldades na minha vida que hoje justifica todas as minhas ações sociais. Às vezes as pessoas perguntam por que ela tá fazendo isso, o que ela quer, porque ela é política, porque isso, porque aquilo. Não, gente, porque eu passei muita dificuldade, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar com dinheiro contado, e eu sei o que é muita gente não olhar pra ti, né? Eu sei disso. Então, não é só uma cesta básica, é uma família que vai ficar feliz e que vai ajudar naquele momento ao receber aquilo, entendeu? Quando a gente visita uma casa, né, por exemplo, a gente tem um quadro lá que é o Onda Premiada, que a gente leva eletrodoméstico para as famílias. E é impressionante. Todos premiam, né? A satisfação em receber, e como Deus é maravilhoso. A minha máquina quebrou semana passada e estava recebendo uma máquina novinha. Eu não tinha televisão e tava recebendo uma televisão. Sabe, o que isso o que parece promove tão pouco pra gente, pras pessoas, né? Parece que faz muita diferença na vida de uma outra pessoa, né? Exatamente. Então, assim, tudo tem um porquê e nem muitas vezes é voltado para algo que tu vai ganhar. É apenas uma satisfação pessoal. E todas as vezes que a gente ajuda alguém, é uma satisfação pessoal e, claro, voltado muito pro teu estar nessa vida, né? Por que eu tô aqui? Qual é o legado que eu quero deixar? A tua forma de nessa trajetória. Aquilo tudo que tu não tiveste e de repente aquilo que tu conquistou e que algumas pessoas ao longo da tua caminhada te ajudaram a conquistar, e tu de repente agora eu posso te ajudar também, eu posso dar um pouquinho. Eu vi na tua rede social,
eu pesquisando sobre a tua trajetória e tudo, aí eu vi que em Parintins tu acho que era um projeto teu sobre 15 anos. O baile de debutantes. E eu achei aquilo bem interessante, porque para algumas pessoas aquilo ali pode parecer festa de 15 anos, mas para as meninas, para muita menina, aquilo meio que é um sonho, né? Como foi para mim um dia, e eu não tive meu baile de debutantes. Me fala aí um pouquinho disso aí, para as pessoas entenderem, até para que as pessoas entendam, porque tu sabe melhor do que eu, quando a gente é uma pessoa pública como você, as pessoas vão lá ver e tal, e muitas vezes as pessoas olham as coisas e elas não conseguem entender o porquê daquilo, e eu acho que é importante tu fazer essa contextualização para que elas entendam a importância disso na vida de quem mal tem o que comer e que na verdade ela tem um sonho, que aquilo ali pra ela faz... Tem gente até que eu conheço que às vezes é frustrada, pô, cara, eu não tive minha festa. Pra mim pode não ser significante, mas pra alguém pode fazer diferença. Me fala um pouquinho desse seu trabalho aí, que eu achei bem interessante aquilo ali. Foi lindo. Foi uma realização também pessoal, porque assim como você falou, tem pessoas que têm sonhos. E eu tinha o sonho de ter o meu baile de debutantes, eu não tive, e claro, por uma condição financeira da minha família, eu não tive meu baile de 15 anos. E aí eu fazendo tantos projetos sociais, a rua de lazer para as crianças, a casa do Papai Noel, o baile de debutante. Eu acho que eu vou promover um evento voltado para as meninas que estão fazendo 15 anos, porque ficou ali, né? Um negocinho aqui no coração de não ter tido. Eu falei, eu acho que eu vou me realizar agora. Vou me realizar agora. 15 meninas vão ter o seu baile de debutantes. Aí eu cheguei com o Paulo Neto. Sério? Olha, algo diferente. Nunca vi. Eu falei, pois é, a gente vai conseguir fazer. Aí a gente vai fazer. Não sei como, mas a gente vai fazer. Reuni meus amigos e tudo. E aí a gente foi com quem a gente conhecia que fazia vestido, com quem fazia maquiagem, né? Com quem trabalhava com eventos. E aí a gente, claro, abriu pro público, né? Pra saber... Gente, vamos ver na rede social quem dela. eram... Foi um negócio lindo. Foi incrível. Pareciam bonecas, assim. Muito bonito. E Lídia, muitas vezes... Olha aí, ó. Não tem só a ver com aquela menina, aquela jovem que tá ali participando, mas com a família. E eu percebi a tua satisfação. Parecia ali que tu tava te realizando naquilo. Sabia que dava pra ver? Sentindo teu olhar ali. Gente, parecia que era tu te realizando através dessas meninas. Cara, que bonito isso, viu? E a família, nossa, a gratidão, também, né? A gratidão. A família via pai chorando ali, porque era um sonho da filha, acaba sendo um sonho do pai e da mãe também. Certeza. Mas ali, o cenário que as pessoas se encontram naquele momento, às vezes não é favorável, né? Não é favorável. E aí a gente conseguiu fazer o baile de debutante e foi muito emocionante. Realmente. E olha que lá em Parintins, porque assim, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso aí, não, viu? Eu nunca tinha visto. Mas ficou muito bonito, viu? Ficou muito bonito. E dava pra perceber, assim, no teu olhar, que aquilo ali tava te dando uma satisfação tão grande que parecia que tu era uma delas. Eu me senti de verdade. E Lídia, eu acho que é uma coisa que me influenciou a fazer o baile de debutantes é que eu tava grávida na época. Eu vi, pois tava com barrigão. E aí, sabe um estalo que dá assim? Poxa, eu não tive meu baile de debutante. Pensando comigo um dia, tive meu baile de debutante. Aí eu olhei pra minha barriga e falei, será que um dia minha filha vai ter, né? Como é que vai ser daqui a 15 anos? E aí deu um estalo. Eu falei, eu vou fazer um baile de 15 anos. Não só pra eu viver esse momento, mas também proporcionar para as meninas esse momento. E aí, aproveitando que tu falou da tua gravidez, que foi exatamente nesse momento aí a gente, vamos falar agora, vamos percorrer aí, que a gente tá descendo, tá? A gente tá percorrendo aí o nosso Rio da Cidadania. Nesse Rio da Cidadania, a gente tá percorrendo a trajetória da Brena, os desafios dela como mulher na região norte. Esses desafios lindos que a Brena percorreu, que não são fáceis, ela sabe bem disso. E agora, esse desafio dela, que eu considero assim um dos mais desafiadores, que é de ser mãe.
porque colocar um ser humano no mundo é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo que você quer proteger, você tem que dar autonomia. Como é que tem sido isso? Tu tá vivenciando esse momento, até porque tu também hoje é comunicadora, tu apresenta um programa. Como é que tu tá conciliando tudo isso? A família, a Bela, o casamento, como é que tá sendo tudo isso agora, nesse teu novo momento aí? Eu até, às vezes, falo que Deus, ele é maravilhoso, porque às vezes a gente fica pensando, como é que vai ser? Né? A gente vai ficar colocando várias dificuldades, eu ficava extremamente preocupada, eu falei, meu Deus, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe, eu vou colocar uma pessoa no mundo. E como é que é ser mãe? Mas a gente aprende a ser mãe quando nasce, né? Quando a gente vê ali aquela eu nunca criança... fui mãe, eu só fui mãe de cachorro. Então eu não sei te explicar, Brena. Fala aí. Nasce uma criança, nasce uma mãe. É impressionante. E ali eu falei, nossa, eu tenho uma responsabilidade muito maior ainda. Porque é uma criança que nasceu de mim... E que a minha maior realização é a Bela na minha vida. E foi a consolidação do nosso casamento também, meu casamento com o Paulo, né? E assim, como sempre, a minha mãe sendo muito importante na minha vida em tudo. Minha mãe, meu apoio, minha amiga, minha confidente, meu alicerce junto com meu marido, graças a Deus. Porque ela esteve em todos os momentos e agora mais ainda, né? Porque eu voltei a trabalhar logo em seguida, né? Eu era vereadora de Parintins, candidata a prefeita, e depois da eleição, aí veio a possibilidade de estar apresentando um programa. Né? Então, assim, a vida foi seguindo, e eu tinha que seguir junto com a vida, né? E a minha mãe foi muito importante nisso. A minha mãe é muito importante. E ela tá me dando todo o apoio junto com o meu marido. Por exemplo, agora minha mãe tá na faculdade e o meu marido tá com a minha filha em casa, né? Então, Deus é maravilhoso, porque ele realmente, ele vai colocando as coisas, mas ele vai dando um jeitinho pra tudo se encaixar. E que tu quebra até um estereótipo, né? Inclusive dessa... a gente sabe que a gente vive numa cultura machista, né? De que a mulher fica em casa... cuidando do filho, e que o marido sai de casa para trabalhar e vai prover a família e tal. E tu tá mostrando que a banda não toca bem assim. E que tu tens um alicerce muito legal, como tu falaste, e que tu tens um marido que, inclusive, te dá as condições para que esses momentos, essas etapas que tu vem vivenciando, tu consigas fazer isso com suporte. Isso. Porque sempre que eu ouço das minhas amigas, nasce um filho, parece que muda tudo na tua vida e tal. Inclusive projetos e planos que você queria fazer, já a coisa já não é da mesma forma. E eu percebo que ele te dá esse suporte, né? De apoio, de ficar em casa, ficar com a Bela, vai lá, resolve e tal. Gente, que bacana isso. Muito, muito. Eu sou grata a Deus, todos os dias oro, sou muito agradecida. Paulo, você é maravilhoso, viu? Saiba disso. Então tem a ver também com quem a gente escolhe pra caminhar com a gente, né? Com certeza. E o Paulo, meu marido, é um companheiro mesmo, pra vida toda, aí que junto com a minha mãe, meu suporte, aí no cuidado com a Bela, né? Que me permite hoje fazer, trabalhar. Dar continuidade aos meus projetos. Porque o que eu percebi é que ele participa dos teus projetos. Sim. Ele é muito atuante, inclusive a gente vê nas redes sociais que ele tá sempre ali do teu lado, tá te dando suporte. E o que é mais importante, Brena, que eu vejo de vocês dois, eu não acompanho a relação deles, tá, gente? Mas o que eu percebo das redes sociais que eu vi é que ele te deixa ser a estrela da festa. Ele não se coloca como se você fosse a sombra dele, muito pelo contrário. Ele te dá as condições que você brilhe e ele seja ali o teu suporte. Quando é necessário, ele tá ali do teu lado. Porque eu acho às vezes eu tenho que estar cobrando, tenho que estar, por favor, vai comigo, vem aqui, fica do meu lado. Porque realmente ele tem essa preocupação. Não, você é a política, você tem que aparecer. Né? Você que idealizou esse projeto, você que tem que ir lá e tem que falar. Muito né? bacana isso. Tem isso. Tu
tem a tua trajetória, assim, muito bonita, viu, Brena? E ele tá ali nos bastidores me apoiando em tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. E quais são os próximos planos, assim, da Brena? O que a Brena tá planejando, os próximos passos? Olha, hoje eu sou apresentadora, né? Mas eu continuo na política. A oportunidade que eu tiver de realmente continuar tendo voz, continuar falando por Parintins ou por quem quiser, né, que eu fale, eu vou continuar fazendo isso, né? Vai ter eleições ano que vem? Bora lá. Será que a população quer que eu venha, que eu concorra? Vamos conversar. Mas hoje eu tô focada no meu trabalho como comunicadora, porque também a gente consegue também falar, né? A gente tem voz, a gente consegue cobrar, a gente consegue mostrar a realidade das pessoas. E hoje eu faço ponte aérea Parintins-Manaus, Manaus-Parintins. Hoje, por exemplo, conhecia mais dos problemas de Parintins. E hoje, como comunicadora aqui, a gente está também conhecendo agora a realidade de Manaus, né? A gente está aí conhecendo os bairros, né? E os problemas que infelizmente... Às vezes a gente até é indiferente, né? Não porque queira, mas porque realmente não faz parte do nosso dia a dia. Sim. E às vezes trabalhando com comunicação acaba que você é obrigada a conhecer, porque você precisa se informar, saber o que está acontecendo, e porque tu acaba acompanhando realmente, né? E aí é um outro olhar que tu já tem, um olhar muito maior, né? Tu já sai daquele ambiente mais interior do estado e tu já começa a ter uma visão mais macro, né, da situação no Amazonas. Mas sempre atuante, sempre fazendo a diferença ali. Que é importante. É muito importante, e a gente continua com essa missão, eu continuo com essa missão de continuar sendo diferente, de ser uma jovem que usa as redes sociais para se impor, para se posicionar, para cobrar melhorias para as pessoas, né, mas ao mesmo tempo sendo a mãe da Bela, a esposa do Paulo, né, filha, mas amiga, sobretudo. Ai, que legal, Brena. Então, já que a gente chegou nesse momento aqui, eu vou te apresentar. A gente tá descendo o rio, tá? A gente vai descer o rio agora com a Brena. A gente estava na nossa rabetinha e a gente vai conhecer agora o Rio da Cidadania que a gente percorreu, tá, Brena? A tua história, assim, é uma história muito bonita. Você enfrentou muitos desafios. E a Brena construiu, a gente vai navegar na canoinha da Brena aí, nossa rabetinha, né? O nosso mapa funciona assim, Brena. É como se fosse o nosso rio Amazonas, tá bom? Rio Amazonas, ele nasce através de 2 afluentes. Só que ele não recebe o nome de Rio do Amazonas. É Rio da Cidadania. Por quê? Tua história, ela se encaixa dentro do Rio da Cidadania, que é uma história cheia de desafios, de você enfrentar muitas coisas. Ele tem 2 afluentes. Um é o afluente da dignidade humana, que nasce no olho d'água da cidadania. E esse afluente, ele é alimentado, essas raízes que tu vê são os igarapés. E ele é alimentado por esses vários igarapés aqui, que é o da igualdade, pluralismo político, sociedade livre, justa e solidária, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e redução das desigualdades, promoção do bem-estar de todos. E do outro afluente que alimenta esse rio da cidadania é o afluente da coisa pública, que ele nasce no manancial da legalidade. Esse manancial da legalidade, ele é alimentado por esses igarapés, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas a gente sabe que o rio, se ele não tiver em equilíbrio, ele gera uma grande pororoca ou ele seca. E aí que para manter esse equilíbrio entre esses 2 afluentes, a gente tem a nossa Samaalmeira. Essa nossa Samaalmeira, as raízes dela são que vão tanto para um lado de um afluente quanto para o outro, é a razoabilidade e a proporcionalidade. E a tua navegação foi uma navegação muito linda, porque você navegou tanto pelo afluente da dignidade humana, você percorreu esses caminhos da igualdade, do pluralismo político, que eu nem sei se você imaginava que um dia você ia fazer isso. Ao mesmo tempo que você percorreu por todos esses igarapés, você também ousou, porque nós mulheres, quando a gente se desafia a fazer aquilo que
o mundo determinou que a gente deveria fazer, te faz de forma diferente, a gente é considerado ousada, você percorreu também o afluente da coisa pública. E hoje você está nesse afluente da coisa pública de uma forma com um compromisso muito grande, né, com as tuas origens, com a sociedade de um modo geral. E aí eu te pergunto, se tu tivesses hoje que pegar a rabetinha que a gente percorreu nesse rio da cidadania, onde é que hoje tu melhor te situa e que tu diz assim, olha, hoje eu vou aportar a minha rabetinha aqui, porque hoje eu acho que esse é o momento que eu tô me identificando mais e que eu posso contribuir mais. E eu queria que tu falasse um pouquinho para mim sobre isso. É um de cada ou... Não, tu pode escolher qual afluente que tu... Mas é o, tipo assim, o olho da água da cidadania ou da legalidade. Ou tu pode dizer, eu tô nos dois. Pois e é. tu me dizer por que tu tá nos dois. Tu pode também dizer que tu tá ali na razoabilidade ou na proporcionalidade, porque ele ali equilibra as duas ideias, entendeu? Então eu tô nos dois. E aí me diz por que tu acha que tu tá nos dois. Lídia, o que me chamou bastante atenção foi ali, promoção do bem-estar, do bem-estar de todos, né? E é algo que eu sempre lutei, que eu sempre cobrei e cobro, porque assim, todo mundo precisa estar bem, não só, é a lei do mais fraco, quanto mais forte, não, eu acho que todo mundo é igual, mas nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Mas a gente luta por isso aqui, promoção do bem-estar de todos, né? Aí tem a outra fluente ali, que tem a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência, porque para que isso aconteça, a gente precisa de todos esses aqui também. A coisa pública, né? Orientar a coisa pública. Que a gente possa proporcionar, né, o bem-estar de todos. Então, por isso que eu me identifico. Tu identifica com a razoabilidade, tu tá no ponto de equilíbrio entre os dois afluentes. Que legal! E assim, sabe o que eu achei mais bonito? É que tu pegaste a tua vivência, as tuas experiências de vida e tu trouxestes isso para querer também mudar a vida de outras pessoas. E isso é uma coisa muito bonita, é até gratidão, sabia? É devolver para a vida aquilo que ela te deu. E eu só tenho a te dar parabéns, te agradecer pela presença. E o programa, o podcast quer te presentear com o teu mapa também. Gente, que aí vai ficar registrado que o teu, onde é que tu estacionaste para que tu não esqueça. Pode abrir já? Pode. Para que tu não esqueças onde é que o teu compromisso contigo mesmo, porque esse mapa Rio da Cidadania é um compromisso que a gente, a forma que nós encontramos de fazer com que o tema, o convidado se identifique, o nosso guia se identifique dentro dessa navegação que a gente faz de trazer a nossa realidade para dentro desse contexto jurídico que a gente vive no dia a dia, que quem está assistindo comece a se identificar também, que isso faz parte da vida da gente, do dia a dia da gente. E eu só tenho que te agradecer, tá, Brena? Muito obrigado pela tua participação. Se você quiser dizer mais alguma coisa para as pessoas, o microfone é todo teu, fica à vontade. Lídia, eu que agradeço, né, pelo espaço, por a gente ter falado um pouco aqui da minha história e que, como eu disse, se assemelha à história de muitas pessoas e até de alguns que estão tentando sair da bolha, furar a bolha, né? Tem muitos jovens ainda que moram, por exemplo, no interior, como a gente, né, e que querem algo melhor para si, mas eu também até ouso dizer que também não se restringe só aos jovens, né? Tem homens, mulheres, né, que ainda têm o desejo de conquistar certas coisas. Então, tá aqui um espaço pra gente conversar sobre isso e falar, né, que por mais que possa parecer difícil e inalcançável, você tem que acreditar, você tem que ter fé que pode ser possível sim, e depende muito de você também. É aquilo que a gente conversou também. Claro que nem todo mundo tem a mesma condição, né, mas vai depender da sua ousadia. Como é que eu posso dizer? Você aceitar ou você lutar. Exatamente. E eu escolhi lutar pelos meus objetivos, sair da bolha, conquistar, né, os meus ideais e não parar, e confiar em Deus também. E, né, se desafiar, né? Se desafiar, acreditar em Deus e que no mais depende de você.
Obrigada, gente, de tá? verdade. Obrigada, Brena. E, gente, o Trilhas do Norte é isso. É sobre nós, é sobre o Amazonas, é sobre os nossos desafios. E até a próxima. Obrigada.